Vai mais pra frente, eu acho. Isso. Não, tá certinho. É? Tá aparecendo vocês dois. É. Não, aqui é só puxar um pouquinho. Puxar uma irmãozinha também, então daqui agora, né? Na presença de Deus. O pastor Ricardo vai dar uma palavra. E não sei, vamos todos orar por ele. Para que Deus, o Espírito Santo, traga a palavra para ele e ele só transmite para nós. Amém. Pai amado, Pai querido. Senhor nosso Deus, Pai amado. Oh, glória a Deus. Deus maravilhoso. Obrigado. Oh, e toda a glória. Use ele, Pai, na tua Sim, vontade, Deus, Pai. eu creio. Traga, Pai, tu queres, Pai, nós precisamos, Pai. Use ele, tu queres, Pai. Que nós precisamos, Senhor, que vai, Pai. Senhor, que seja a palavra, Senhor, que confrontar, Senhor, para que nós possamos melhorar cada vez mais, Senhor, da tua presença. Nós te pedimos, Senhor, pela autoridade do seu nome. Amém. Amém. Jesus. Amém. Paz, seus irmãos, podem tomar assento. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. E é bom estar aqui nessa noite juntamente com vocês. Amém. Até deixei separado aqui. Foi louvado ao Senhor o hino da harpa 231. E falando muito claro de que não foi com ouro que Jesus nos comprou, mas foi através do seu sangue. O irmão Wilson acabou de louvar, falando a respeito do Calvário, dos passos em que levaram Cristo a uma morte da cruz, uma morte de cruz e uma morte para nos salvar. Foi através da morte de cruz, aleluia, e da sua ressurreição que nós fomos resgatados, aleluia. Né? E o pastor Jackson comentou a respeito de Hebreus capítulo 11, aleluia, que fala que a nossa fé é firmada daquilo que a gente não viu, né? E justamente aquilo que não viu é aquilo que nós entendemos, né? Que é o sobrenatural do Senhor que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então que nós possamos crer, não fé na fé, mas fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Eu convido os irmãos, pode ficar sentado mesmo, mas abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32, a partir do versículo 22. É um texto bastante conhecido. Nós vamos falar um pouco sobre Jacó. Aleluia. A forma como que Deus trabalhou na vida dele. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Vamos ler aqui uns 8 versículos, mais ou menos. Amém. Os irmãos só me encontrou um horário, né? Aleluia. Mais 5 vai dobra, Nem vale isso. Amém. Diz assim o texto, aleluia. Gênesis 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Versículo 26. E disse: deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me depressa saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A história de Jacó, irmãos, é muito fácil lembrar. Jacó, quando Rebeca ficou grávida de Isaac, ela ficou grávida de gêmeos, né?
eram dois moços, dois meninos, né? E o primeiro que nasceu foi Esaú. E o Jacó, ele já nasce grudado no calcanhar do irmão. Daí então o nome dele, porque Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, aquele que vem grudado. Muito se ouve às vezes falar a respeito de Jacó o enganador, Jacó o suplantador, ou outros adjetivos. Na verdade, nenhuma mãe vai dar o nome do filho de enganador. Nasceu o enganador, nasceu o suplantador, não. Talvez foi uma fama que ele foi adquirindo à medida que ele foi crescendo. Vocês sabem a história a respeito de que ele desejou a primogenitura e enganou o seu pai, Isaac, se passando pelo seu irmão Esaú. O Esaú estava com fome, ele foi lá e fez um guisado lá, e diz: ó, me dá em troca da tua primogenitura. Esaú simplesmente não quis e entregou para ele em troca de um prato de comida. Mas nós vemos um Jacó que engana o seu irmão, que sai fugido, que sai correndo com medo de ser morto, porque o irmão prometeu matá-lo. No meio desse corre-corre, ele tem um encontro com Deus enquanto dormia. E aqui eu faço uma pausa, irmãos. Como foi testemunhado no culto no domingo, o presbítero falando a respeito de como Deus o alcançou através do batismo com o Espírito Santo. Às vezes nós buscamos incessantemente, e é bom, Paulo escreve a respeito de que nós devemos desejar os dons espirituais. E os dons, eles são entregues para a igreja para aquilo que for contigo. Então eu busco um dom de Deus, da parte de Deus, para que eu possa utilizá-lo na igreja, para o bom andamento da obra do Senhor. Então eu quero dons de maravilhas, para aplicar aonde eu estiver, seja na rua, fazendo evangelismo, numa missão, ou dentro da casa de Deus, que é um ambiente que a gente tem aqui. Se eu quero dons de curar, dons de discernimento de espíritos, é para aquilo que for útil. Não é como alguns que chegavam aos discípulos e diziam: me vendes, achando que era uma mágica que você comprava. Não, é algo que você conquista, é um presente de Deus. Só que muitas vezes o Senhor se revela para nós justamente quando a gente menos se espera. Salomão, diz a palavra de Deus, que ele sacrificou muitos bois, aleluia, mas Deus se revelou a ele em sonhos. Não é no meio daquela chacina, no meio do abatedouro lá, no meio dos sacrifícios, aleluia. O sacrifício onde a gente vê a revelação é o sacrifício da cruz hoje para nós. Até porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele quer o quê? Ele prefere obediência a sacrifícios. Aleluia. Porque o sacrifício perfeito já foi consumado. Aleluia. Então nós vemos um Salomão recebendo uma experiência, tendo uma experiência com Deus em sonho, onde o Senhor chega para ele e pergunta: o que queres? Eu te darei. E ele pede sabedoria. E Deus vai dar sabedoria para ele, e muito mais do que ele não havia pedido. E ainda a palavra de Deus diz aqui que sabedoria como essa nenhum homem teve. Aleluia. Agora nós vemos o Jacó, tendo uma experiência com Deus, fugindo da casa de seu pai. Ele põe uma pedra por cabeceira, deita e dorme, e ali ele tem um sonho. E aí naquele sonho ele vê uma escada posta e os anjos subindo e descendo. E aí ele acorda daquele sonho e ele diz: o Senhor está aqui, eu não sabia. E lá ele põe o nome daquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. E durante aquele sonho o Senhor faz promessas para ele. Aleluia. Mas a gente sabe que a história continua, e ele vai para a casa de Labão, e lá na casa de Labão ele é enganado pelo sogro, e fica muitos anos trabalhando lá, até que ele sai da casa de Labão. E ele entende que agora ele tem que se encontrar com o seu irmão.
Ele tem que voltar para a terra da promessa. Mas uma das situações que ele teria que passar é: eu vou ter que ficar cara a cara com o meu irmão, com aquele que eu enganei, com aquele que eu roubei a bênção, a primogenitura. Só que antes de tudo isso acontecer, está aí o texto que a gente se encontrou. Um momento onde Jacó, que enganou, agora é um Jacó que vai ter que ter um frente a frente com Deus. Não mais em sonhos. Aleluia. Às vezes as coisas da nossa vida, ela vem através de sonho, vem uma revelação, uma mensagem profética, que nos acalma o coração, né? Que nos instrui acerca de alguma coisa. Mas muitas vezes nós temos que encarar frente a frente. Só que agora eu entendo que Jacó, inspirado por Deus, olha a atitude que ele teve. Ele estava ali com as suas esposas, com seus 11 filhos, provavelmente criados, ajudantes, aquele monte de cabra e tantos outros animais que ele tinha em quantidade absurda, que ele saiu muito rico já lá da casa do senhor dele. E diz o texto que ele atravessa o riacho, o embeiro de Jaboque, com toda essa estrutura. Os filhos, as duas esposas, os criados, os animais e todas as outras coisas. Imagino que as tendas, né, as caixas, o tesouro se tinha, e armas e tudo mais. Ele atravessa o rio e ele volta. Aleluia. E diz que ele volta e ele fica ali. E diz que Jacó, porém, ficou só. Muitas vezes nós nos encontramos só. E muitas vezes nesse momento de solidão é que nós temos um face a face com Deus. Nós ouvimos o testemunho aqui do pastor Jackson, falando que muitas vezes a gente está até distante. Mas aquela fé que está dentro do nosso coração, ele leu Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Isso é um título de propriedade. A fé é como se fosse um título. Então você tem o seu carro, você tem um documento do seu carro ali. Né? Antes era aquele papel verde, né? Agora é tudo no celular. Mas ali mostra ali que aquele veículo ali é propriedade sua, propriedade do banco que você está usando. Alguém é dono daquilo. Como é que eu sou dono de algo que ainda não existe? É por intermédio da fé. Na verdade eu não sou dono, né? Eu sou mordomo. Porque quem é o dono é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, aleluia. Então nós somos o que? Mordomos daquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Mas voltando aqui então ao Jacó, nós vemos agora um Jacó que está ali frente a frente. E o texto que nós lemos diz que ele luta com o anjo. E ele passa a noite ali lutando com o anjo. E com isso eu lembro também do Evangelho quando fala o seguinte: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Está falando de um momento a sós. Está falando sobre intimidade. Está falando sobre a necessidade que eu e você temos de ter um momento onde é só nós ali no quartinho. E aqui foi a mesma situação. Jacó até então não tinha visto ainda, não tinha tido ainda um face a face com Deus. Ele teve sim uma visão, aleluia. Mas agora Deus chama para um negócio muito sério. É como se dissesse assim, ó: ei, agora vem cá, que agora é eu e você. Como é que vai ser? Você vai continuar nesse engano? Porque para ir ao encontro do seu irmão, tem que ter uma transformação. O início do capítulo 32 fala que ele enviou mensageiros e mandou presentes por mão dele. Porque era necessário passar por ali e ele ia dar de cara com o irmão dele. Naquela situação ele tinha medo de ser morto. Então, ele, a família e tudo. Então o que ele faz? Ele manda mensageiros para medir a temperatura. Sabe como é que é? Ei, vai lá dar uma olhadinha para mim, ver como é que está lá a temperatura. Leva os presentes. Mas Deus, aleluia, na sua infinita sabedoria, sua misericórdia, Ele chama Jacó para um face a face com ele. E o texto fala que os dois estiveram ali.
Aleluia. E Jacó agora lutando realmente, e o anjo chega e diz assim: me solta, porque já está amanhecendo. E ele diz: não, eu não vou soltar. Não vou soltar antes, senão me abençoares. Aleluia. E aí ele pergunta o quê? O nome. É necessário, aleluia. Foi necessário? Ah, por que ele perguntou o nome? Será que ele não sabia? Aleluia. O anjo sabia a respeito do nome e da fama de Jacó. Ele sabia de como que Jacó mentiu para o seu próprio pai, enrolou o seu irmão, aleluia, do que ele fez lá com Labão, né, no negócio lá das varetas lá, né, aleluia, para que todos os cabritos mudassem de cor, aleluia. E ele disse assim: qual é o seu nome? Ah, meu nome é Jacó, ou seja, eu sou aquele que agarra pelo pé, aleluia. Mas agora tu não vais mais ser aquele que agarra pelo pé. Né? Talvez fez ele lembrar, né, dessa sentença que muitos talvez o acusavam na época, e coisa que a gente hoje nos dias atuais, né, muito ouvimos falar sobre ele. Jacó era um enganador, né? Não está ligado ao nome, mas está ligado às atitudes, ok? Mas agora ele deixa de ser esse que agarra pelo pé, e ele diz o seguinte: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mais Israel. Aleluia. Israel é aquele que luta com Deus. E nós aqui como homens, aleluia, todos aqui casados, aleluia, temos filhos, ou vários aqui já têm netos, e nós temos o compromisso de termos um frente a frente, um face a face com Deus. Aquele que luta com Deus é aquele que, ao sinal da dificuldade, ele não puxa do facão e vai para cima, não. Ele corre no sentido contrário e vai para o quarto orar. Vai para a batalha orar. Porque é lá que nós temos uma luta face a face com Deus. Aleluia. O Senhor, Ele gosta de se revelar para nós de uma maneira tremenda. Eu falei alguns dias atrás da forma como Deus se revela. Quando o profeta Elias, já velho de idade, ele está lá no monte dentro da caverna, o Senhor manda um vento que arrebenta os picos mais altos das montanhas, mas Deus não estava no vento. E ele manda fogo, Deus não estava no fogo. E ele manda um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E aí Deus vem e fala com Elias com uma voz mansa e suave. Deus sabe a maneira de falar conosco. Se Ele chama eu e você para um face a face com Ele, aleluia, aqui e ali, aleluia, é porque Ele quer se revelar mais e mais a nós. Ele quer ainda mostrar para nós que nós temos propósitos. Ele quer mostrar o quanto nós ainda temos para produzir para o reino. Elias achou que estava velho, cansado, desanimado, fugiu por causa de Jezabel, que falou que dizia: não, eu vou te matar. E aonde ele se manda, né? Vai lá o anjo, dá pão quentinho para ele sobre a brasa e água. Ele come e dorme. Depois o anjo vai lá, chama ele de novo. Ele come e diz assim: ó, come e bebe, porque muito grande será a tua caminhada. E ele caminha ainda 40 dias e 40 noites. Aleluia. Já de idade, fez tudo isso. Depois Deus se revela na montanha e ainda diz para eles: olha, o teu filho não acabou. E não é somente isso, porque ele estava queixoso, achando que só ele tinha ficado. Mas Deus se revela que havia ainda algumas centenas, milhares de profetas que estavam sendo guardados, protegidos. Então assim, meu querido, tu não estás sozinho. Tem um batalhão que também está trabalhando. Aleluia. E tu ainda vais ungir a reis, tu ainda vai ungir profeta, e ele vai depois ainda separar Eliseu para ficar no lugar dele. Ou seja, havia obra ainda para Eliseu. Havia muita coisa ainda para Eliseu fazer. E aqui a mesma coisa. O Senhor agora chama Jacó e diz o seguinte: olha, o teu nome agora é Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Aleluia. Já é a receita do sucesso que Deus está passando para ele. Diz assim: rapaz, o que eu tenho para ti é algo novo, né? E Israel é aquele que luta com Deus, ou seja, ele tem entendimento, ele sabe aonde está Deus. E lutar com Deus não é lutar contra potestades e principados, não é esse tipo de guerra. Aleluia. Lutar com Deus é o que nós fizemos aqui. Dobramos o nosso joelho, oramos,
Chegou a uma certa altura, o joelho já não estava mais aguentando esse piso aí. Já sentei ali, porque eu pensei, misericórdia, né, meu joelho. Aleluia. Mas é o tempo que nós temos, é um tempo de qualidade na presença do Senhor. E Deus quer nos chamar, então nós como homens. E ele ainda vai mais, assim, ele diz assim, aleluia. Porque tenho visto, ele diz o seguinte, e chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia. Eles sabiam que olhar a face de Deus era morte, porque o pecado que habita em nós nos condena ao ponto de nós morrermos. Tanto é que quando, na mesma passagem que eu falei de Elias, lá, né, Elias queria ver o Senhor, mas o Senhor disse para ele, olha, eu vou te esconder por aqui e eu vou passar, isso você só vai me ver pelas costas. Aleluia. Justamente para que fosse morto, para que o nosso pecado, aleluia, perante a santidade do Senhor não viesse a nos consumir. Por isso que as misericórdias do Senhor, aleluia, é a razão de nós não sermos consumidos. Porque o meu pecado, o teu pecado, sobe as narinas de Deus de que maneira? Aleluia. Por isso que nós temos que estar cobertos, aleluia, em oração. Nós descobrindo em oração, individualmente, em grupo, aleluia, orando pelos nossos filhos, pelos netos, aleluia. O face a face com Deus nos leva cada vez mais a uma intimidade com Ele. Eu entendo que o que Jacó precisava era realmente conhecer a Deus. Ele conhecia os milagres de Deus através do que aconteceu com seu avô Abraão. Ele conheceu os milagres de Deus através do que aconteceu com seu pai Isaac. Afinal de contas, tanto a avó quanto a mãe eram mulheres estéreis. Então a gente já observa assim, olha como Deus foi misericordioso. Olha o plano de Deus na vida desses homens. Quando ele fala, Deus fala, faz a promessa de que seriam incontáveis. Como que vai ser incontável se partiu de um casal que não tinha filhos? Você começa a ver o desenrolar da história. Mas muitas vezes a gente vê o milagre, mas mesmo assim a gente não dá muita atenção para isso. É como o povo que atravessou o Mar Vermelho, saiu do cativeiro do Egito, atravessou o Mar Vermelho, estava lá do outro lado e logo em seguida começou a reclamar que estava faltando o quê? Cebola, melão e tantas outras coisas. Para muitos amados, é melhor ser escravo no Egito do que ser liberto no meio do deserto. Mas eu prefiro estar livre no deserto com a presença de Deus do que no cativeiro onde eu me encontrava. Porque nós sabemos que, estando no deserto com Deus, nós temos uma nuvem de glória que nos guarda durante o dia e nos protege do sol escaldante. E sabemos que nós temos uma coluna de fogo para iluminar e nos aquecer perante a noite. Logo, todas as adversidades que acontecerem na nossa vida, o Senhor estará nos guardando. Se o dia ele é formado pela noite e pelo dia, o dia é claro, né? E o Senhor é o guarda bem presente, o que mais eu quero? E Ele é o Deus que proveu para eles o alimento necessário, na quantidade necessária. Glória a Deus. A misericórdia de Deus é tão grande que instruiu o povo até de que maneira eles tinham que comer. É uma história que está mais à frente, né? Aleluia. A respeito da saída do Egito. Mas até a respeito do maná, como comer o maná, o Senhor os instruiu. E essa mesma instrução que Ele deu para aquele povo, o Senhor agora estava começando aqui com Jacó, que agora passa a se chamar Israel. Mas, irmãos, e o interessante é que o texto fala o seguinte, que o dia já estava amanhecendo e os dois ali travando essa batalha. Aleluia. E aí o anjo diz o seguinte, ele coloca aqui, lutaste com Deus e chamou o nome e saiu, e quando passou a Peniel, manquejava da sua coxa. Por quê? Porque ele não soltava, e a única maneira que ele teve que o anjo conseguiu se soltar de Jacó, né?
lá no versículo 25 diz: e se deslocou a juntura da sua coxa de Jacó, lutando com ele. Você diz assim, rapaz, tu não vai me soltar? Então eu vou deixar uma marca em ti. Tu começou assim, firme, forte, mas agora eu vou dar um cutuco aqui em ti, para te desequilibrar, para tu saber e para tu ter agora pro resto da tua vida que tu vai mancar, que tu vai lembrar do encontro que você teve comigo. Aleluia. Todas as vezes que o teu ego quiser, estou aqui agora falando para nós, é necessário que a marca de Cristo esteja em nós. Porque a marca de Cristo estando em mim, aleluia, toda vez que eu ando e eu estou mancando aqui assim, eu estou lembrando, foi Jesus. Foi Jesus. Porque antes eu andava soberbo. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Mas agora eu manco. Aleluia. E isso vai me lembrar, irmãos, que agora eu já não sou mais perfeito. Porque vocês lembram que quando era feito o sacrifício era feito através de um animal sem mancha, sem qualquer machucado. Mas nós, no auge do nosso pecado, nós nos achamos autossuficientes, pastor João. Nós nos encontramos em meio à soberba e nós não enxergamos em nós o pecado e nos achamos, né, como se fosse a quarta pessoa. Aleluia. Tem a Trindade, nós somos a quarta pessoa. Aleluia. Mas quando a marca de Cristo entra em nós, isso traz a lembrança do quê? Já não sou mais perfeito. Eu tenho uma marca que me faz manquejar. É como se fosse aquele animal, né? Antes eu me julgava tão bom. Ah, mas eu sou muito bom. Eu não preciso de Jesus. Porque eu já sou bom o suficiente, eu faço boas obras, eu ajudo, né? Eu ajudo na igreja, eu ajudo na comunidade, eu ajudo lá no meu trabalho, eu sou muito bom no meio dos familiares. Mas só isso não é necessário. Isso é uma falsa ideia que o mundo dá, achando que as obras é que vão nos justificar, vão nos salvar. Mas não é por elas. Porque se assim fosse o sacrifício de Jesus, seria nulo, não haveria necessidade. Mas foi necessário que um cordeiro sem mácula fosse sacrificado, para que agora o Ricardo, que antes se achava, encontre agora a marca de Cristo, e toda vez que eu manquejar, eu vou saber, eu tive encontro com Deus, eu não sou tão puro quanto eu imaginava. E essa marca aqui não é mais uma marca de pecado, mas é uma marca que fica para me lembrar da minha fraqueza, das minhas fragilidades, dos meus medos, daquilo que eu preciso melhorar no meu casamento, com os meus filhos, com os meus amigos. Aleluia! Na igreja, num ambiente como esse, com homens, onde a gente pode falar um pouco mais abertamente. Aleluia! E às vezes nós precisamos, irmãos, a gente precisa entender e compreender o quanto eu tenho que ficar face a face com Deus para que isso mostre a minha fraqueza. E essa minha fraqueza agora ela muda e se transforma numa marca. Talvez nós não vamos manquejar, mas aquele olho que pecava não peca mais. Aquela boca que pecava não peca mais. Aquele ouvido que ouvia coisas que não devia, não vai mais ouvir. Aquela mão que maquinava, ou os pés que levavam por caminhos de erro, de engano, já não vão mais levar. Por quê? Porque agora é uma nova vida em Cristo. E é necessário que a partir do momento que eu recebo essa marca, aleluia, e é uma marca invisível para o mundo não vai ver, mas o mundo vai ver a mudança que aconteceu na minha vida, na tua. Aleluia, Jesus. Ele vai dizer, olha, cadê o Ney? Ah, o Ney que tinha lá o campo de futebol. O que é aquele negócio lá, aquele templo lá, aquele... Pois é, o Ney mudou. Gente, olha o tamanho daquela marca ali. Né? Cada um de nós tem uma história. Glória a Deus. Só muda de endereço, né, pastor? Só muda de endereço. A gente podia ficar aqui hoje, cada um com meia hora, uma hora falando a respeito. Eu tinha minhas marcas que me levavam para a sepultura, mas o Senhor me resgatou com mão forte, me tirou daquele charco
O Salmo 40 fala justamente isso. Aleluia. E ele fez o quê? Olha como Deus é tremendo, irmãos. Ele diz assim, que ele estendeu a mão. Eu esperei com paciência no Senhor. E ele estendeu a mão para mim. E me tirou da onde? De um charco, de um lodo, de um buraco, de um lamaçal. Aleluia. E o que ele fez com tudo isso? Ele trocou as minhas vestes. Firmou os meus pés. Aleluia. Me deu um novo cântico. Por isso que a música diz: mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E aí segue a música, né? Aleluia. Então, que mudança em mim fez o meu bom Jesus? Quando Jesus veio em mim, ele fez uma mudança incrível. Ele me mudou a maneira de andar. Eu que andava na minha soberba, agora eu ando manquejando. Por quê? Porque uma marca ficou. O manquejar hoje não é físico. O manquejar é a lembrança de que nós temos de que eu não sou suficiente em mim. Eu sou, na verdade, dependente dele. E que a gente possa, aleluia, dizer: Senhor, eu quero ter um face a face contigo. Eu quero ter um encontro real contigo. Aleluia. Aleluia. E o interessante é que aqui no capítulo 33 da Bíblia, está logo em seguida já. O 32 está aqui, o 33 já aqui embaixo. Ele já vai encontrar com Esaú. E diz o texto que o Esaú está vindo lá, ele está indo aqui, e 7 vezes ele se inclina no chão. Sinal do que agora? Humilhação. Humilhação. E Esaú recebe como? De braços abertos. Estava com saudade do irmão. Estava com saudade do irmão. Olha só, irmãos. Olha como Deus muda. Às vezes nós criamos batalhas na nossa mente que são ciladas de Satanás. Mas quando eu tenho um face a face com Deus, me humilho na presença do Senhor, eu pago um preço. Porque, vamos lembrar, né? Não ficou a mulher, as duas mulheres dele, né? Uma tinha um olho bonito, a outra era um olho mais feio, né? A primeira, né? Não ficou os filhos. Desprovida de beleza. Desprovida de beleza. Ele queria uma, né? Mas era outra, né? Teve que trabalhar mais 7 anos pela segunda. É um caos ali na vida dele, né? E ele não ficou com nenhum dos 11 filhos. Ele não ficou com nenhum animal. Podia dizer: não, mas pelo menos fica com um cachorro ainda, porque a hora que vinha alguma coisa, o cachorro. Não. Ele não tinha nada lá, né? Ele foi que nem um caçador, que vai sem arma, vai sem cachorro, nem gato tem, né? Vai ter que caçar como o gato, sozinho. E ali ele teve esse tempo dele agora sozinho. Nós como homens, né, as nossas esposas, elas muitas vezes têm mais intimidade com Deus, porque às vezes elas têm mais tempo. Não que isso é motivo para a gente não ter intimidade. Não às vezes a esposa, pelo fato de estar em casa, ela tem mais tempo para se dedicar na oração, na leitura da palavra, e ela tem mais intimidade. Então nós temos que também estar junto, estar crescendo junto e tudo mais. Mas aqui então a gente vê aqui que ele diz: não, eu tenho que ter a minha história, eu tenho que ter a minha experiência. Eu não posso ficar na dependência. É como testemunho. Todos nós aqui temos testemunhos. E a gente ouve testemunhos na igreja. E eu já vi muitas pessoas contando testemunhos de terceiros. É problema isso? Não, não é problema. Eu posso lá contar um testemunho. Ney, o teu testemunho foi tremendo. Eu vou usar o teu testemunho. Romualdo, posso contar esse teu testemunho aí quando eu for? Não, pode ir lá, irmão Ricardo. Eu não vou falar teu nome, não, está tudo certo. E está tudo certo. Mas quando eu tenho o meu próprio testemunho, a minha própria experiência, aleluia, mostra que eu estou granjeando para o reino. Seja na minha vida ou na vida dos outros. Então nós vemos agora aqui um Esaú que vai, ou melhor, um Jacó que vai encontrar o seu irmão. 7 vezes ele se lança no chão, né? E aqui, para encerrar, o Esaú diz: não, vem com todo mundo, vamos lá viver junto, vamos lá, né? Diz: não, vai na frente, volta, não pode voltar que nós, é muita gente, muita criança, muitos animais, mas pode ir, meu irmão. Diz a palavra de Deus que ele tomou o caminho pelo qual Deus tinha feito. Deus não era para Jacó, agora Israel, ir lá habitar com Esaú.
Esaú tinha as práticas dele, que Deus não se agradava. Mas Deus tinha uma grande obra, um grande feito através da vida de Israel, né? A respeito da família dele e aquilo que haveria de vir. E era necessário que ele seguisse o caminho pelo qual Deus tinha orientado. Aleluia. Então que eu e você, amados, possamos ter esse face a face com Deus, possamos buscar essa intimidade com Deus, para que nós possamos dar esse testemunho de vitória tal como Jacó teve. Ele era antes aquele que agarrava pela perna, ou seja, estava sempre atrás. Não, agora ele não é mais aquele que fica atrás, ele é aquele que luta com Deus, é aquele que está na frente. Aleluia. O Senhor nos chama para uma grande batalha. Aleluia. Ele é o nosso general. A bandeira pela qual nós militamos é a bandeira do Senhor. Aqui nessa terra nós somos apenas passageiros. Não pertencemos a este lugar. Estamos só de passagem. Aleluia. Enquanto estivermos aqui, que a gente continue forte e firme e fazendo a obra do Senhor. Mas num grande dia encontraremos com Ele. Aleluia. E estaremos sempre juntos em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Vamos Na verdade, ali, algo que você falou que chamou a atenção, o endereço e o local é o mesmo. Veja assim, eu tive lá por mim, lá era o princípio toda a garupa, era o princípio do campo do meio. Vai chegar um tempo que lá vai ter uma placa em cima, assim, vai ter algo com arca, porque já é assim, então assim, supor, casa de vigília, arca de Noé, vai ter alguma coisa assim. Então, um dia vai chegar, vai ficar no princípio dessa forma, não é mais o campo do meio. Não é mais o campo do meio. O lugar é o mesmo, o endereço mudou. Então tem dois caminhos, eu ia por caminho agora. Tem que botar uma girafinha lá na frente, lá. O legal dessa passagem também é assim, né? O que eu vou fazer assim, Ele teve que sair da terra de humilhação e depois tem que voltar para a terra de humilhação. Não adianta. Exatamente. Lá onde foi humilhado, lá onde você sofreu, lá onde você vai ter que voltar e Deus mostrar que Deus era a tua vida. É na vida dele. Exatamente. Aquele Deus que tu só ouvia falar, agora tu vai ver face a face. Bem, irmãos, É isso aí. como é de costume, né? Não, peraí. Como é de costume, a gente sempre gosta de fazer surpresa. Ô, glória! Principalmente é a primeira vez que eu precisa ver, né? A pessoa não sabe, já sabe. Ô, glória! Então aqui, irmão. Pega aqui e abre e lê. Opa! Ô, glória de Deus! Lembrança da primeira palavra no culto Círculo de Oração de Gideões dos Irmãos Fonte de Vida em Garuva. Olha só, dia 23, a Martina Ricardo Santana e os abençoados, todo mundo junto aqui. Prontos para batalhar. Ô, glória! Quem está pronto para batalhar aqui? Glória a Deus. Aleluia! Obrigado, meu irmão. Parabéns, meu irmão. Te abençoe. Obrigado, em nome de Jesus. Agradeço aí. Ô, Matheus, Padinho, agora pode ir.